Você sabia que aqui no Brasil nós temos o Dia do Espiritismo? No dia 18 de abril. Esse vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui também todo o trâmite, né, que fez a lei, né, no então presidente Jair Bolsonaro. Foi em maio de 2022. Eu vou ler para vocês como foi isso, lá na Câmara dos Deputados, uma coisa parecida. Vou pôr um videozinho mais antigo meu também, que há algum tempo eu também lembrei dessa data, que é o Dia do Espiritismo. É bacana, muitas pessoas não sabem, né, que existe no Brasil e tem também aí no mundo aí o Dia do Espiritismo, o Dia do Espírita. E aí eu vou, no outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre Allan Kardec, sobre o Espiritismo, sobre o início, sobre os livros, as obras básicas. Acho que você vai gostar, beleza? Fique até o fim com a gente aí, que vocês vão gostar. Muito bem, eu vou ler aqui para vocês, eu tenho esse material aqui, que fala sobre o Dia Nacional do Espiritismo, tá? No dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Eu já gravei vídeos falando sobre Allan Kardec, sobre o Espiritismo, né? Tem aí, eu já gravei vários vídeos, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Ou então, aqui é o que eu peguei, que eu tenho guardado, de quando foi feita essa lei, todo esse trâmite. Vamos lá. O então presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Dia Nacional do Espiritismo, a ser celebrado no dia 18 de abril. Nesta data, em 1857, já falei muito sobre isso, foi lançado em Paris, na França, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, e Paul Tillion Denisart Rivail. Foi o Livro dos Espíritos, um livro maravilhoso de perguntas e respostas, tudo que você possa querer perguntar está ali, e as respostas dos Espíritos estão ali. Trata-se do primeiro livro da codificação espírita, e contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura, e o porvir da humanidade. O Livro dos Espíritos é uma das 8 obras, gente, uma das 8 obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, de autoria e o coordenado por Allan Kardec, que se junta a uma série de outras obras. Eu vou ler aqui para você. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né, que Allan Kardec lançou. É um livro de perguntas e respostas, um livro muito bom, vem de encontro com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Mas também tem outros livros que compõem todo esse conjunto, né, de obras básicas do Espiritismo kardecista. Tem essas outras obras aqui também muito importantes que devem ser estudadas para você que é espírita e simpatizante do Espiritismo, para você que quer conhecer um pouco mais, tá, ok? Nós temos o que é o Espiritismo. Ele foi lançado em 1859. Nós temos o Livro dos Médiuns, foi em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, lindo livro, né? Foi lançado em 1863. Nós temos também O Céu e o Inferno, ótimo livro, nos dá uma visão totalmente diferente do que nós já conhecemos. Ele foi lançado em 1865. Temos também a Gênese, fala sobre a criação do mundo, uma coisa maravilhosa esse livro. Ele é de 1868. Nós temos depois Obras Póstumas, um excelente livro também, em 1890. E teve também a Revista Espírita, né?
esteve presente entre 1858 e 1869, uma revista muito bacana e que só fala sobre o Espiritismo. Bom, vou prosseguindo aqui. A homenagem é oriunda do projeto de lei 3789-19 do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e foi transformado na Lei 14.354/22, publicada no Diário Oficial da União. Na Câmara dos Deputados, a proposta tramitou em caráter conclusivo e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em novembro, sob relatoria da deputada Caroline de Tone, do PL Santa Catarina. O Espiritismo é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Acredita na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos por meio de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e de justiça divina. O Brasil reúne maior número de espíritas no mundo. São para mais de 5 milhões de pessoas que se consideram espíritas, o terceiro maior grupo religioso brasileiro, e cerca de mais de 40 milhões de simpatizantes. A relatora lembrou ainda que os espíritas mantêm obras de assistência e promoção social em vários estados brasileiros. Isso foi feito ali na Câmara, está aí a lei, né? Foi instituído então o Dia do Espiritismo. Ai, que bacaninha! Você não sabia? Não? Responde para nós aí. Aí no YouTube, no grupo do Facebook, eu não sabia disso. Então agora você tomou conhecimento. É o dia 18 de abril. Já foi quando era presidente, o senhor Jair Bolsonaro. E por esses deputados aqui, então foi instituído o Dia do Espiritismo. O Espiritismo, para quem já conhece, bacana. Para quem não conhece, o Espiritismo não vai contra a religião nenhuma, contra nenhuma outra doutrina, nenhuma seita. O objetivo do Espiritismo é juntar todo mundo, porque nós acreditamos num Deus único, como está aqui, na possibilidade da comunicação com os desencarnados, com o objetivo de aperfeiçoamento, de aprendizado, de melhora. O Espiritismo dá um conforto, dá esperança àqueles que procuram para que possam ser atendidos e esclarecidos, encaminhados, orientados, confortados. Tá? O Espiritismo não faz milagre, os espíritos não estão aí para brincadeiras. Quem brinca com o espírito, claro, é como diz o ditado, está mexendo com fogo, não é verdade? Não se brinca com uma coisa séria. Os espíritos existem, foi comprovado. Vocês vão ver no outro videozinho aí, os espíritos existem, estão aí ao nosso redor. Nós temos, você mesmo pode ter visto algum relato de coisas que acontecem que só se explica com um conhecimento sobre o espiritismo. Algo sobrenatural, né? Não é que dizem? Então o Espiritismo veio para esclarecer, para falar, mostrar, puxa vida, a vida aqui na Terra é temporária, nós estamos aqui para resgatarmos dívidas, para nos aprimorar, para nos evoluir, para evoluirmos. Nós estamos aqui para realmente reconhecer o poder e o amor de um Deus que é justo e bom em tudo. O Espiritismo tem Jesus Cristo como uma pedra, uma base fundamental, firme. E o Espiritismo também fala muito sobre a Virgem Maria, né? Que é um espírito de uma altíssima evolução também, que acompanhou e continua acompanhando o Senhor Jesus em todo esse trabalho espiritual. E temos Jesus como coordenador, como um mentor
mentor espiritual do planeta Terra. E saibam que Jesus também é mentor espiritual e coordena não é só a Terra, outros planetas também. Vocês imaginam a evolução de Jesus, né? Então a passagem dele aqui pela Terra, o que nós temos de conhecimento é tão pequenininho, então por isso nós devemos a Jesus todo o nosso respeito, todo o nosso amor e procurar estudar as suas palavras, que quando ele passou por aqui ele deixou um monte de palavras, mas está aí no nosso dia a dia, Jesus falando com a gente. A gente às vezes nem percebe, mas ele está falando com a gente, né? E é isso aí, gente. Então espero que tenham gostado. Vocês vão ver um videozinho um pouco mais antigo que eu gravei. E ó, vamos procurar, independente de religião, ficarmos mais próximos de Deus e paulatinamente nos desvencilhando das coisas da terra. Porque tudo que é exagero aqui na terra nos faz mal, nos prejudica. E nós somos espíritos numa caminhada evolutiva, nós estamos em evolução constante, sempre galgando esferas superiores, mais paz, mais luz, né? É o que Jesus veio falar para nós. Tá? Vamos criar dentro de nós o puro sentimento do amor fraternal e do perdão, a caridade, sabe? O respeito, não só pelo nosso próximo, como pediu tanto Jesus Cristo, né? Amai o vosso próximo como a ti mesmo, mas pela natureza, né? Pelo orbe terrestre, né? Pelas coisas lindas que Deus nos deu de presente e que o homem, infelizmente, está destruindo, mas Deus está renovando e nós estamos numa transição planetária que está causando um monte de dissabor para muita gente. Muita coisa está mudando, muita coisa está diferente e está havendo uma transformação no planeta e em paralelo também com aqueles que habitam o planeta Terra. Muitos estão sendo retirados porque não poderão ficar mais no mundo que será a Terra, um mundo melhor. Por isso nós temos que sempre procurar evoluir, ir nos despreendendo das coisas materiais, porque nós somos espíritos e sobrevivemos à morte física. Se não sobrevivêssemos, como está aí nas obras básicas, vocês podem ver, se não sobrevivêssemos à morte física, que valor então teria, que importância teria a nossa vida no mundo físico, num corpo cheio de doença, numa vida difícil, complicada, cheia de problemas? Então não teria sentido. Qual seria o objetivo de só sofrermos? Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Jesus também quer para nós. Ele veio e nos falou diferente, Jesus, não foi? Não é verdade? Tanto que quando ele curava, ele dizia, a tua fé te curou, porque acreditava realmente num poder que nós ainda desconhecemos. O que sabemos é mínimo. Então eu posso dizer, ainda desconhecemos o poder de Deus e o poder de Jesus Cristo. A gente desconhece. Tá? Nós somos ainda muito ínfimos perante a criação universal, né? Perante toda essa maravilha que é o universo, que foi criada e é dirigida por um ser superior que nós não fazemos a mínima ideia de como ele é, e toda a sua potencialidade, somente em virtudes. Espero que gostem, fiquem até o fim. Não repare, o videozinho que vai vir a seguir é um pouquinho mais antigo, tá legal? E vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos ser bons cristãos? Não importa a sua religião. Hoje aqui está comemorando o dia do Espiritismo, mas seja um cristão. Ame o teu próximo como a ti mesmo, exercite a caridade, exercite o perdão, porque nós estamos aqui para exercitar as boas virtudes, as boas condutas, porque nós temos que evoluir, nós temos que sermos felizes, não é verdade? É o que Jesus veio falar para nós. Beleza? Vamos lá então, obrigado pela tua presença aqui. Se gostou, dá um joinha, faz um comentário, passa para frente, ajuda a gente aí. E no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou ler algumas psicografias, tá? Vai ser bacana também, até que eu também recebi, vocês vão gostar muito. Um abraço a todos. Olá gente, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar esse videozinho, porque é um dia muito importante hoje, né? Hoje é dia 18 de abril de 2022.
No dia 18 de abril, comemoramos o Dia dos Espíritas, tá? Dia dos Espíritas. Este dia, em caráter estadual, ele é comemorado desde 1996, tá? E nacionalmente, o Dia dos Espíritas é comemorado desde 2007. Houve muitas reuniões lá no Senado, né, no Congresso, né, que fala, tem muito meio de política lá, onde ficam os deputados, né, foi feito muitas homenagens quando foi criado esses dias aqui, né, o dia nacionalmente em 2007 e estadualmente, né, aqui no estado de São Paulo, em 1996, o Dia dos Espíritas. Pouca gente sabia disso, né? Falta de que não tem o conhecimento, né? Então, a minha obrigação é levar também esse tipo de conhecimentos que podem parecer simples, mas é importante. A gente tem tanto dia para comemorar, né? Que o homem também criou, né? Então, por que não lembrar do Dia dos Espíritas, né? E eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu sei tudo de cor, sabe que eu sou sincero em falar, mas eu anoto aqui que é para mim não esquecer, sabe? Sobre o codificador da doutrina espírita, né? Que é o mais conhecido como Allan Kardec, né? Allan Kardec. O nome dele mesmo é Hippolyte Léon, Léon, viu? Denisart Rivail, tá? Ele nasceu na França, na cidade de Lyon, em 1804, no dia 3 de outubro de 1804. Uma vez eu fiz, há muitos anos atrás, uma pequena palestra sobre Allan Kardec, mas eu já esqueci muito porque foram alguns anos e a gente a memória da gente vai ficando um pouco cansada, a gente vai esquecendo. Por isso que eu anotei aqui, mas isso aqui eu já fiz até uma palestra sobre Allan Kardec, né? Então o Allan Kardec, ele foi assim, foi um grande propagador da doutrina espírita. Ele foi o codificador. E esse Allan Kardec, esse homem, né? Ele era um grande pedagogo, né? Ele era assim, como é que fala, assim, um educador, né? Ele era escritor, ele era tradutor francês. Então ele era um homem muito intelectual, né? Muito estudado. Na época dele, Allan Kardec também tinha, assim, boas condições financeiras. Era de família abastada, financeiramente falando. E em 1854, ele nasceu em 1804. Quando foi em 1854, ele já estava aí passando 50 anos de idade, né? Aí ele ouviu lá na França, lá, veja bem, gente, eu vou falar do meu jeito, como eu sempre digo, para todo mundo entender. Eu não vou entrar em coisa complicada aqui. Aí Allan Kardec, vou contar uma historinha, né? Aí Allan Kardec, lá em 1854, ele ouviu falar sobre algo que estava acontecendo, que era um fenômeno na época, né? Eram as famosas mesas girantes. Tem literaturas que explicam direitinho sobre isso. O que era mesas girantes, né? Dá-se para perceber que já nesta época, né, em 1854, né, já aconteciam os fenômenos, né, que não eram explicados, fenômenos que não se entendia. Então as mesas girantes era assim, mais ou menos assim. Eu vou falar de maneira que vocês possam entender, tá legal? Por exemplo, a gente se reúne aqui e tem uma mesa, no centro ali, e era uma reunião de pessoas dotadas de mediunidade, né, claro, né?
E havia uma concentração, alguma coisa desse tipo lá, em que faziam alguns tipos de perguntas ou solicitavam alguma manifestação, e a mesa se movimentava. Cada vez que havia uma pergunta, por exemplo, né? Uma pergunta, um questionamento, a mesa se movimentava, né? É como se fosse agora, se eu estou aqui, eu botei a mesa ali, eu falo, tem algum espírito aí? Aí a mesa ia se mexer, eu falava, mexe para cá e para lá, que é sim, para cá e para lá é não, coisas desse tipo. E foi verdade, gente, isso não é brincadeira não, tá? Eu falo desse meu jeito assim, bem espontâneo, mas isso é muito sério. E Allan Kardec se interessou por aquele fenômeno de que uma mesa se movimentava sem nenhum auxílio mecânico, né? Não tinha ninguém, ninguém que a puxasse, não tinha ninguém, não tinha rodinha na mesa. E ele, como era um cara muito estudado, muito inteligente, e ele já veio com a missão, né, de estudar e de criar, de codificar uma doutrina, considerada como o Espírito da Verdade, né, para poder esclarecer tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, né, há mais de 2000 anos atrás. A doutrina espírita veio dar uma outra ótica de todos aqueles ensinamentos de Jesus. E começou aí. Aí Allan Kardec foi se aprofundando, ele foi estudando. Aí o que ele fez, Allan Kardec? Ele falou assim, peraí, eu vou estudar mais isso, me interessou. Como ele já veio com aquilo mesmo, com aquela obrigação dele, com aquela obrigação de fazer isso, né, com essa missão, né? Assim ele começou a investigar. Aí o que ele fez, Allan Kardec? Ele montou com certeza lá o seu centro de reuniões, né? Ele convidou vários médiuns e começou a fazer perguntas para os espíritos. E eram perguntas profundas, de muita inteligência, de muita sabedoria, né? Que não era qualquer um que poderia fazer aqueles tipos de pergunta, aqueles questionamentos aos espíritos. E o mais importante dizer é que Allan Kardec, para que ele obtivesse a certeza de que ele não estava sendo enganado, Allan Kardec começou a viajar por várias cidades da França e, se não me engano, de outros países ali vizinhos. E ele levava a mesma pergunta em outras cidades, né, em outras casas espíritas da época, né, em outros centros espíritas, em outras reuniões de cunho espírita, né, mediúnicas, né, e ele fazia a mesma pergunta e ele anotava. Então, por exemplo, ele perguntava aqui na França, na cidade de Lyon, alguma coisa para a espiritualidade. Ele perguntava como é a vida depois da morte, o que acontece depois da morte física, né? Como que é o intercâmbio, como que funciona, essas perguntas que vinham ali, que são dezenas, são centenas de perguntas que ele foi fazendo. E ele foi fazendo em várias cidades e também em outros países, várias cidades da França. E vinham as mesmas respostas, sabe? Às vezes com algumas pequenas diferenças, porque dependendo do espírito que respondia, né, dava aquela diferençazinha assim, coisa mínima, mas era o fundamento da resposta, né, era o mesmo. E o que ele fez? Ele juntou tudo aquilo e ele escreveu o Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos ele foi publicado, né, acho que pela primeira vez em 18 de abril de 1857. 18 de abril de 1857. Aí saiu o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Se você não leu ainda, leia, você vai adorar. Perguntas que Allan Kardec fez a todos os espíritos que ele pôde procurar, em diversas cidades, em diversos estados da França e em outros países, né?
Se eu não me engano, eu li também que ele mandava as perguntas para médiuns de outros países por escrito, e esses outros médiuns que eram de confiança dele faziam as perguntas lá e as respostas vinham, né, batendo uma com a outra das que ele já tinha. Então leiam, vocês vão aprender muito sobre a espiritualidade. E Allan Kardec prosseguiu, depois veio o Livro dos Médiuns, né? Depois foi também feito o Evangelho segundo o Espiritismo, que são considerados obras básicas, né? Tem o livro Céu e Inferno, tem obras póstumas, são livros básicos da doutrina espírita, de cunho mais de estudo, tá? Para quem quer estudar, para quem quer conhecer, para quem quer se aprofundar no Espiritismo, que o Espiritismo em si, ele é uma ciência de estudo. Ele ele faz uma teologia de tudo, né? Então, ali nesses livros a gente vai encontrar muito ensinamento, né? O Espiritismo também tem o lado filosófico, né? Allan Kardec também usou tudo isso na sua trajetória aqui na Terra. E assim, então, eu falei um pouquinho sobre Allan Kardec, né? Comemorando o dia dos Espíritos. Leiam o Livro dos Espíritos, vocês vão gostar muito, tá? É muito interessante, muito instrutivo para a gente, viu? E quem quiser saber mais alguma coisa sobre Allan Kardec, pode perguntar depois em separado que eu respondo, mas aqui não dá para falar tudo não, sabe? Que eu falo da esposa dele, né? De como que de como que era a vida dele na época em que ele viveu aqui, essas coisinhas, tá tudo aqui na minha cabeça, mas para que eu vou soltar agora aqui, se o importante era falar um pouquinho só do nosso querido Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita e que nos trouxe uma luz, uma ótica muito diferente, que nos traz consolo, que nos traz esperança, que mostra para nós tudo aquilo que Jesus tentou mostrar e não foi entendido, não foi compreendido, porque não tínhamos capacidade para compreender. E o Espiritismo veio sim nos dar essa ótica mais iluminada, mais elucidativa, né? que realmente tira as nossas dúvidas, alimenta a nossa esperança, e nos faz sentir mais seguros para podermos enfrentar a nossa vida aqui na Terra, os nossos problemas, as nossas enfermidades, as situações das mais diversas que nos causam sofrimento e muita dor. Bom, então está aí a minha homenagem, o meu comentário da homenagem ao Dia dos Espíritos, e eu quero ler um poema em homenagem também ao Dia dos Espíritas. Eu vou ler aqui, de um livro, chama-se Inspiração, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Diante do universo, povoa-se o universo por verdadeira multidão de galáxias. Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações. Cada constelação quase sempre é um ninho de sóis. Cada sol congrega diversos mundos. Cada mundo, amadurecido para a inteligência e para a razão, guarda consigo a bênção da humanidade. Cada humanidade se compõe de várias raças. Cada raça engloba muitos povos e milhões de almas que evoluem nos degraus que lhes correspondem. Lembremo-nos, pois, de que, no concerto admirável da criação, somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa. Mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam.
através do trono sublime da natureza, qual acontece ao micróbio letal, que não obstante imperceptível ao olho nu, pode carrear a enfermidade ou a morte para o corpo físico, mas notavelmente bem posto. Consagremos-nos à estruturação do bem no campo de nós mesmos, de conformidade com os princípios inelutáveis de harmonia e justiça que nos regem a ascensão. Sente o doentio propósito de reajustar os outros antes da recuperação espiritual de nós próprios, de vez que todo o deslize nosso à frente do Senhor repercute nas faixas totais da vida una, compelindo-nos à posição de angústia e sofrimento, a única suscetível de retificar em nosso espírito e em nossa existência a ruptura do equilíbrio divino, do amor que operamos devaziados diante da eterna lei. Essa foi uma mensagem muito bonita, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma oração muito linda, porque orar faz bem, tá? Orar nos acalenta e nos aproxima de Deus. E eu faço questão de ler essa oração. Ela é curta, é a oração de São Francisco. Por isso que está esse fundinho musical aqui, vocês podem ouvir, né? E eu vou ler essa. Eu acho linda essa oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Linda oração, de uma grande profundidade, de um cunho espiritual. E eu me sinto muito bem quando eu faço essa prece. E a oração de São Francisco. Fiquem todos em paz. Que Jesus, o Divino Mestre, os abençoe a todos. Que assim seja.